Bom dia, turma. Agora eu vou dar alguns exemplos aí, né, de como que a gente resolve a equação. Então, aqui eu vou mostrar tanto do modo prático, que é um modo que a gente vai usar no dia a dia mesmo, mas eu também vou explicar o porquê da gente fazer as coisas que a gente faz no modo prático. Porque muitas vezes, né, em sala de aula, a gente faz as coisas de uma maneira muito direta e depois o aluno ele não entende o porquê dele estar fazendo aquilo. Por isso que eu vou mostrar o porquê para vocês. Não vou explicar passo a passo que é equação, porque vocês já copiaram o resumo e nós já andamos fazendo algumas questões envolvendo a equação. Então, vocês já sabem dividir os membros da equação, vocês já sabem o que são os termos da equação, que a equação é representada por uma igualdade, que tudo que a gente tem de um lado a gente precisa ter do outro e que a equação está em busca de o quê? Do valor da incógnita, que é aquele valor desconhecido. Em todos esses exemplos aqui que eu vou fazer, a incógnita está sendo representada pela letra X. Mas lembrando que essa letra aqui poderia ser qualquer letra do nosso alfabeto. Então, a gente podia estar usando o Y, o M, o A, enfim, qualquer letra, tá bom? Então, aqui, ó, nesses dois exemplos A e B, nós vamos estar fazendo exemplos com soma e subtração, tá bom? Então, perceba, na letra A eu tenho uma equação de x menos 3 igual a 7. Se a gente for lembrar lá daquela analogia com a balança, que a gente estava fazendo nas questões anteriores, o que a gente estava trabalhando? Que tudo que a gente tem do lado esquerdo da balança, a gente tem que ter do lado direito da balança, ou seja, o peso, né? Não exatamente as mesmas coisas, porque, por exemplo, eu posso estar pesando uma banana e do outro lado eu vou ter o peso, tá bom? O importante é só que esteja em equilíbrio, ou seja, que o peso seja o mesmo, mas não exatamente eu preciso ter as mesmas coisas, senão vocês vão falar, pô, mas do lado esquerdo eu tenho x menos 3 e do lado direito eu tenho 7. Não são coisas exatamente iguais, mas são coisas que têm o mesmo peso. Então, o que isso quer dizer? Que se do lado aqui, ó, esquerdo eu tenho 7, do lado direito, desculpa, eu tenho 7, do lado esquerdo eu vou ter que ter quanto? 7 também. Só que o que eu quero descobrir na equação? Não é esse valor desconhecido aqui, de x? Por enquanto fica muito vago, vocês devem ficar se perguntando, mas por que a gente está procurando o valor de x? Mas quando a gente entrar lá nas questões de problemas envolvendo equações, vocês vão ver por que a gente trabalha com essa ideia de procurar o valor da incógnita, tá bom? Então calma, tudo no seu tempo. Como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Então perceba, a gente não quer encontrar o valor de x, o valor da incógnita, então a gente precisa se livrar desse menos 3 aqui. Por quê? Esse menos 3 está atrapalhando, né, que a gente encontre a solução desse problema. Por quê, gente? A gente precisa que o x seja igual a um número para a gente poder dizer que a gente encontrou o valor de x. É ou não é? E se eu tenho esse menos 3 aqui junto com esse x, ele está me atrapalhando em descobrir o valor de x. Eu quero o valor só de x e não de x menos 3. Deu para entender? Então eu preciso eliminar esse menos 3. E aí vocês já devem ter lido, né, que eu já pedi para vocês lerem, que eu posso trabalhar com os meus dois lados da balança, lembra lá? Da seguinte forma, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então eu posso mexer na minha balança, eu não preciso ficar exatamente com isso daqui preso, fixo. Mas o que eu fizer do lado esquerdo, eu vou ter que fazer do lado direito e vice-versa. Então, se eu quero me livrar desse menos 3, eu vou trabalhar lá com aquela ideia de simétrico dos números inteiros, lembra? Quem é que vai fazer com que esse menos 3 suma do lado esquerdo? Vai ser o simétrico dele, que é o mais 3. Por quê? Se eu somar mais 3 a menos 3, eu vou ficar com 0. Se eu ficar com 0 menos 3 não sumiu, então meu objetivo é esse. Então, perceba, ó, eu vou acrescentar mais 3 do meu lado esquerdo. Então, eu vou botar mais 3 mais x. Por que eu botei mais x? Porque se esse x ele não tem sinal, o x ele também pode ter sinal, tá bom? Então, ele é positivo. E aí, para eu poder separar ele do 3, eu preciso colocar esse mais. Senão, eu ia ficar com 3x e 3x é outra coisa, tá bom? E aí, eu vou repetir o restante. Menos 3 igual a 7. Só que eu posso fazer só isso? Não. Eu não mexi no meu lado esquerdo, então eu vou ter que obrigatoriamente mexer no meu lado direito também. Lembra lá quando a gente está fazendo fração, que eu sempre falo assim, se mexer no numerador tem que fazer a mesma coisa no denominador? Então, é mais ou menos essa ideia aqui na equação. Então, se eu acrescentei 3 ao meu primeiro membro da equação, eu vou acrescentar 3 ao meu segundo membro da equação também. Então, eu vou ficar no meu primeiro membro com mais 3 mais x menos 3. Esse mais 3 com esse menos 3, a gente fala que dança. Vai embora, ó. Acabou, ficou 0. Eu preciso escrever 0? Não.
Porque se eu somar com 0, não vai mudar em nada o meu resultado. Se eu tiver 1 e somar com 0, vai continuar sendo 1. Se eu tiver 1 milhão e somar com 0, vai continuar sendo 1 milhão. É ou não é? Então, eu não preciso escrever esse 0. Então, aqui no meu primeiro membro, eu vou ficar com x. E no segundo membro, eu tenho ali uma coisa para resolver. Eu tenho 7 mais x. Então, 7 mais x não, 7 mais 3. 7 mais 3 é 10. Então, pronto. Encontrei o meu valor de x. X vale 10. E se eu quiser saber se isso está certo? Gente, a gente sempre pode tirar a prova real. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou dizendo que x vale 10, quer dizer que no lugar do x eu posso colocar o valor numérico dele. Qual é o valor numérico de x? 10. Lembra que meu primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro, ou seja, se eu pensar lá na balança, o meu prato da esquerda vai ter que ser igual ao meu prato da direita. Então, se x vale 10, eu vou ficar com 10 menos 3. Quanto que é 10 menos 3? 7. Então, eu vou ficar com 7 no meu primeiro membro, 7 no meu segundo membro. Se isso aqui está igual, isso aqui está em equilíbrio, então eu resolvi corretamente. Então, sim, x vale 10. E na letra B, que eu tenho x mais 4 igual a 9. Como é que eu vou me livrar daquele 4 ali que está me atrapalhando a encontrar o valor de x? Então, eu vou de novo trabalhar com aquela ideia de simétrico. Quem vai ser o meu simétrico do mais 4? Vai ser o menos 4. Então, eu vou adicionar menos 4 nos meus dois membros. Então, eu vou ficar com... Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o x mais 4. Eu vou repetir tudo que está ali. E aí, só no final, eu vou botar o menos 4. Posso fazer isso? Posso. De qualquer forma, eu estou acrescentando menos 4 ao primeiro membro. Perceba que na letra A, ó, eu coloquei primeiro o que eu estava acrescentando e depois eu copiei o resto. Na letra B, eu já primeiro copiei o resto e depois adicionei o que estava acrescentando. Tanto faz, tá bom? Não vai fazer diferença. Vai ser igual a 9. E aí, se eu botei menos 4 no meu primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo. Então, eu vou colocar menos 4 aqui também. Agora, é só resolver. Mais 4 com menos 4 vai dar 0. Então, eu posso cancelar, né? A gente fala que a gente está cancelando. Então, no primeiro membro, eu vou ficar com o quê? Com x. E no segundo membro, eu vou ficar com 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. Então, eu encontrei que o meu valor de x, o valor da minha incógnita é quanto? 5. Quero testar para ver se eu fiz isso certo. O que eu vou fazer? Substituir o valor. Então, no lugar de x, eu vou colocar o valor numérico dele. Quanto que vai ser 5 mais 4? 5 mais 4 é 9. Se eu tenho 9 no primeiro membro e eu tenho 9 no segundo membro, é porque eu resolvi a minha equação de maneira correta. Antes de ir para o modo prático, eu vou mostrar como é que a gente faria a multiplicação e a divisão. Então, na multiplicação aqui na letra C, por exemplo, eu tenho 5x. Gente, 5x, ó, 5x é a mesma coisa que x mais x mais x mais x mais x. Por quê? Se eu pego 1x com 1x, eu vou ter quanto? 2x. 1x com x, 2x. Mais um x que está lá no final. Esqueci do x aqui, né? 2x mais 2x, 4x. Mais um x vai ser igual a 5x. Então, eu posso dizer que esse 5, na verdade, ele está multiplicando x. Porque assim que eu descobrir o valor de x e não de 5x, porque eu quero o valor de 1x e não de 5, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse valor por 5. Então, gente, esse 5 aqui, a gente fala que ele está multiplicando essa incógnita. Se ele está multiplicando essa incógnita, como é que eu vou fazer para me livrar desse 5 que está me atrapalhando? Eu vou dividir esse membro por 5. Então, eu vou pegar esse 5x e eu vou dividir por 5. Por quê? Quando eu divido um número por ele mesmo, eu encontro quanto? Eu encontro 1. 5 dividido por 5 é 1. 7 dividido por 7 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E é exatamente isso. Por quê, gente? Eu não quero descobrir o valor de 5x. Lembra lá quando a gente estava resolvendo, tinha, por exemplo, assim, lá naquelas questões de balança, tinha uma caixa com valor x. Eu quero descobrir o valor dessa uma caixa e não de 5 caixas. Então, eu quero descobrir o valor da minha incógnita. A minha incógnita sozinha, ela é uma incógnita só e não 5 incógnitas. Então, para eu descobrir o valor de 1x, eu preciso me livrar desse 5 que está acompanhando o x, certo? Por isso que eu vou dividir por 5, porque 5 dividido por 5 é igual a 1. Só que tudo que eu faço no primeiro membro, eu faço o quê? No segundo membro. Então, eu também vou dividir o meu segundo membro por 5. E aí, eu vou ficar com 5 dividido por 5, 1. Preciso escrever esse 1? Não. Então, vai aqui, ó, outra informação para vocês. Sempre que o x está sozinho,
ele é 1x, tá bom? Ó, aqui na letra A, por exemplo, que era x menos 3, a gente estava calculando 1x. Então, sempre que for 1x, a gente não precisa escrever esse 1. Se eu quiser colocar ele aqui, ó, vou colocar. Não vai fazer diferença. É a mesma coisa que o x sozinho ou 1x, tá bom? Agora, se fosse 2x eu já tenho que escrever. Ou seja, qualquer x que não seja 1, eu preciso escrever. Se for 1x, eu posso colocar o x sozinho, que vocês já vão saber que é 1x, tá bom? Quanto que é 30 dividido por 5? 30 dividido por 5 é 6. Se eu quiser tirar a prova real, então eu achei que a minha incógnita vale 6. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou repetir a minha equação inicial, tá bom? Minha equação inicial era 5x igual a 30. Só que eu descobri que x vale quanto? X vale 6. Então, no lugar do x, eu vou colocar 6. Eu não falei que esse 5 está multiplicando esse x? Então, eu vou no lugar do x colocar o 6. Ou seja, 5 vezes 6 é quanto? 30. 30 não é igual a 30? Então, eu resolvi essa equação corretamente. Na letra D eu já tenho uma divisão. Para eu eliminar esse 2 aqui que está dividindo x, eu quero saber o valor de meio x. A gente sabe que uma coisa dividida por 2 é metade dessa coisa, não é? Quando eu divido por 2 eu não estou calculando a metade. Só que eu não quero saber o valor da metade de x, eu quero saber o valor de x inteiro. Para eu saber o valor de x inteiro, eu vou precisar me livrar desse 2 aqui que está dividindo esse x. E como é que eu faço isso? Multiplicando x por 2. Então, eu vou multiplicar o meu primeiro membro por 2. Eu vou ficar com 2x sobre 2. Na verdade, o x já estava, né? Então, eu vou manter ele de preto. Só que se eu faço isso no primeiro membro, eu preciso fazer no segundo. Então, eu vou multiplicar o meu 7 por 2 também. E aí, perceba que esse 2 está dividindo esse 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu vou ficar do lado esquerdo com x e do lado direito com 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Então, achei que o valor da minha incógnita x é 14. Quero tirar a prova real. Vou fazer a prova real aqui embaixo. Então, eu pego a minha equação inicial e substituo o valor de x. X sobre 2 tem que ser igual a 14. X vale... tem que ser igual a 7. X vale 14. Então, vai ficar 14 sobre 2. Quanto que é 14 sobre 2? É o próprio 7. Se isso daqui é igual, quer dizer que eu encontrei certinho o meu valor de x. E agora eu vou mostrar um outro caso todo junto. Por quê, gente? Não vale a pena eu ficar tendo esse trabalhão de ficar fazendo a mesma coisa no primeiro e no segundo membro, porque às vezes eu vou pegar uma equação muito grande e se eu for ficar trabalhando com essa ideia de ficar adicionando aqui, adiciona lá, subtrai aqui, subtrai lá, divide aqui, divide lá, eu posso me enrolar. Então, por isso, a gente usa o modo prático. Mas a gente mostra isso aqui para vocês, que é para vocês entenderem da onde que vem essa ideia do passa para lá multiplicando, vem para cá dividindo, que vocês vão ver já já. Então, olha só, vamos supor aqui no caso dessa equação aqui, ó. Nessa equação aqui, eu tenho 2x mais 5 igual a menos 1. Lembrando que a equação é a procura pelo valor numérico de x, é ou não é? Só que eu quero descobrir o valor de 1x. Perceba que no meu membro que eu tenho esse x, eu tenho junto do x o 2, que está multiplicando ele, e eu tenho também uma soma, eu tenho mais 5. Então, esse mais 5 e esse 2 que está multiplicando x está me atrapalhando a descobrir o valor de x. Então, o que eu vou precisar fazer? Me livrar deles, mas eu vou me livrar deles um de cada vez, tá bom? Então, primeiro eu vou me livrar desse mais 5. E aí, como é que eu me livro do mais 5, gente? Eu quero zerar esse mais 5 ali no meu primeiro membro. Então, eu vou usar o simétrico dele. Então, eu vou ficar com 2x mais 5. Para eu zerar esse mais 5, eu adiciono menos 5, tá bom? Eu vou subtrair menos 5. Só que tudo que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Então, eu vou tirar 5 do meu segundo membro também. E aí, ó, mais 5 com menos 5 dá 0. Não preciso escrever. Então, eu vou ficar no primeiro membro com 2x igual a menos 1 menos 5. São números com sinais iguais, então eu vou somar. É só eu pensar na questão da dívida. Eu tinha uma dívida de R$1, agora eu tenho uma dívida de 5, então eu vou ter uma dívida maior, né? 1 mais 5, 6. Se é dívida, é sinal negativo. E agora, para eu poder descobrir esse valor de x, falta eu me livrar desse 2, esse encosto que está aí grudado no x. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pensar. Esse 2 não está multiplicando x, então para eu me livrar dele, eu vou dividir ali por 2, porque 2 dividido por 2 vai dar 1.
E é exatamente o que eu quero, o valor de 1x. Então, eu vou dividir aqui por 2, só que se eu vou dividir o meu primeiro membro, eu divido o segundo também. E aí, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai me sobrar só quem? Só vai me sobrar x. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Então, eu encontrei o meu valor de x. X vale menos 3. E se eu quiser saber se isso está certo, eu vou tirar a prova real. Vou escrever aqui, prova real. Prova real eu tiro do quê? Da equação original. Minha equação original era 2x mais 5 igual a menos 1. Quanto que eu achei que vale x? Menos 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 3. Lembrando que o número que acompanha o x, quando não tem sinal separando eles, quer dizer que ele está multiplicando esse x. Porque 2x é o mesmo que 1x mais 1x. Mais 5 igual a menos 1. Então, eu sei que esse meu primeiro membro aqui tem que dar quanto? Menos 1, porque ele tem que ser igual ao outro. Por isso que a gente faz toda aquela analogia da balança, para vocês entenderem que na hora de substituir e tirar a prova real, um lado tem que ser igual ao outro, tá bom? Quanto que é 2 vezes menos 3? Vai ser menos 6 mais 5 igual a menos 1. Agora eu tenho uma subtração, eu tenho números com sinais diferentes, então o que eu faço? Eu subtraio. Eu vou pegar o maior e vou tirar o menor. 6 menos 5 vai dar 1. Um positivo ou negativo? Um negativo por quê? O módulo do maior número é que vai manter o meu sinal. Qual é o número que tem o maior módulo? É o 6. Se o 6 é negativo, eu vou manter o sinal de negativo. E menos 1 é igual a menos 1. Agora que a gente teve essa trabalheira toda de mostrar o porquê que a gente usa o modo prático, a gente vai fazer o modo prático para vocês verem como é muito mais prático, óbvio, né? Então, olha só, letra A. X menos 3 igual a 7. Então, a gente vai pensar numa coisinha que vocês vão ouvir muito agora, que a gente quer número de um lado e letra do outro. Então, o que isso quer dizer, gente? Que em um membro você vai ficar só com letra e no outro membro você vai ficar só com número. E como é que você vai fazer isso? Se livrando do que está no lugar errado, né? Então, vamos lá. No meu primeiro membro, eu quero só a minha incógnita. Quem é a minha incógnita? O x. Então, para o meu segundo membro, eu tenho que jogar esse menos 3 aqui. E aí a gente fala, né, da teoriazinha lá do arco-íris. A gente vai jogar esse igual aqui. Tudo que a gente joga para o outro lado do igual, seja ele para o primeiro ou para o segundo membro, a gente troca o sinal dele, a gente muda a operação dele. Então, aqui não é menos 3, então a gente vai jogar para lá o quê? Mais 3. Então, o que a gente vai ficar, gente? Se eu jogar esse menos 3 para cá, eu vou ficar só com um x lá, não é? Então, eu vou ficar com x igual a 7, que já tá lá. Eu repito tudo que já tá naquele membro. E agora, que eu já repeti tudo, eu vou adicionar esse menos 3. Só que eu não posso jogar ele para lá com o mesmo sinal. Se eu vou trocar a operação, eu vou usar qual operação? Operação inversa. Quem é a operação inversa da subtração? É a soma. Então, se aqui era menos 3, ele vai passar mais 3. E aí o meu x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 10. Só isso, só isso. Se quiser tirar a prova real, embora não precise, porque eu usei o mesmo exemplo, ó. X é igual a 10. Não é muito mais rápido do que ficar naquela de eu vou fazer a mesma coisa no primeiro e no segundo membro, e aí blá, 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 blá. Não precisa disso. Letra B. X mais 4 igual a 9. Então, de novo, eu quero letra de um lado e número do outro. Então, eu vou ficar só com x no primeiro membro. Então, eu já vou botar x igual, porque eu não quero esse mais 4 aqui. Eu vou jogar o mais 4 para o outro lado. Só que quando eu jogo o mais 4 para o outro lado, eu faço a operação o quê? Inversa. Então, ele vai deixar de ser mais 4 e vai virar o quê? Menos 4. Mas antes, eu vou repetir o meu 9 e eu vou jogar esse mais 4 para lá e ele vai ser menos 4. Então, eu vou ficar com x, 9 menos 4 vai ser 5. Ó, mesma coisa, milagre, né? Mas se eu faço só isso, vocês não vão entender por que eu tô fazendo isso. Por isso que a gente tem todo aquele trabalho para depois chegar no modo prático. Modo prático com multiplicação. É a mesma coisa, gente. Se eu vou fazer a operação inversa, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se esse 5 ele está multiplicando o valor de x, o que ele vai fazer quando ele passar para o lado? Ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com x, lembra? De um lado eu quero só letra, do outro lado eu quero só número. Então, eu vou ficar com x igual a 30 dividido por 5. Por quê? Se 5 está multiplicando aqui, quando ele passa para o outro lado do igual, quando ele muda de membro, ele muda fazendo operação inversa. Então, ele não vai chegar aqui multiplicando 30, ele vai chegar aqui fazendo o que com 30? Dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é igual a quanto? 30 dividido por 5 é igual a 6. Ó, igual, muito mais prático, né? Por isso que se chama modo prático. Letra B.
X dividido por 2 é igual a 7. Agora eu tenho uma divisão. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, se eu quero ficar só com letra de um lado e número do outro, eu vou ficar só com X aqui. E do outro lado? Então, eu vou ficar com os números, né? Então, eu vou repetir o meu 7 que tá lá. E esse 2, se ele tá dividindo, ele vai passar pra lá o quê? Multiplicando. Então, eu vou ficar com X igual a 7 vezes 2, 14. 14, 14. Estão entendendo? Então, o que vocês vão pensar na hora de resolver a equação? Em um membro, vocês têm que ter só letra, ou seja, vocês vão ter só incógnita, e no outro membro, vocês vão ter só número. E aí, sempre que você trocar, seja a incógnita, né? De preferência, não mude a incógnita, mas se você quiser mudar a incógnita ou o número, você vai fazer a operação inversa. Então, se o número é positivo, você vai passar ele negativo. Se o número está multiplicando, você vai passar ele dividindo. É sempre assim, gente. Agora vamos para o modo prático dessa equação aqui, que é maior. Então, o que a gente faz primeiro, gente? A gente quer letra de um número, a gente quer letra de um lado e número do outro. Então, inicialmente, eu vou ter que ficar com esse 2x, porque eu não vou resolver duas coisas ao mesmo tempo. Então, deixa o xzinho aí. Embora ele tenha um 2 ali, esse 2 está acompanhando o x. Então, no momento, ele é menos importante que aquele 5 que está sozinho. Então, primeiro a gente passa o 5 para o outro lado. Então, eu vou repetir aqui o igual, o menos 1 que já está lá. Esse 5 não está somando, ele não é positivo, então eu vou passar ele para o outro lado fazendo o quê? Operação inversa. Se ele é mais 5, ele vai ser o quê? Menos 5, ele vai ser uma subtração. Então eu vou passar ele lá, menos 5, e aí eu vou ficar com 2x igual a menos 1 com menos 5, menos 6. Agora eu preciso me livrar desse 2 também, porque o 2 também é número, é ou não é? E aí eu quero ficar só com x, então eu já vou botar o x aqui sozinho. Só que esse 2, ele está fazendo o quê com o x? Ele está multiplicando. Então, quando eu passar ele para o outro lado, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ficar com menos 6 que já está lá. E esse 2, quando ele passar para cá, ele vai passar para cá o quê? Fazendo a operação inversa, dividindo. Então, eu vou ficar aqui x é igual a menos 6 dividido por 2, menos 3.